Eu vejo muitas pessoas com medo da ayahuasca por causa de tudo que viram ou ouviram por aí. Mas hoje eu vim aqui para desmistificar esse medo e te mostrar o que acontece de verdade. O que muitas pessoas chamam de experiência ruim, meus queridos, na verdade é apenas o encontro com a sua própria verdade interna. E quando você entende o processo, dá lugar à cura. A medicina, ela não vem para entreter você, ela vem para te mostrar. E quando ela mostra, ela toca exatamente nas camadas que você passou a vida inteira evitando olhar. Inclusive, do ponto de vista biológico, isso faz muito sentido. A ayahuasca, ela atua diretamente no cérebro através de uma substância chamada DMT que nós já temos no nosso corpo, que acessa os receptores de serotonina do nosso ser e, junto com o imal, que é a composição do jagube, permite que essa substância seja absorvida no nosso corpo. E ela reduz temporariamente aquilo que nós chamamos de piloto automático do cérebro. Essa combinação, ela diminui temporariamente a atividade da nossa rede cerebral chamada e conhecida como piloto automático, que é justamente o sistema que controla e filtra e organiza aquilo que você sente e aquilo que você percebe. Quando esse filtro diminui, o cérebro atua e está aberto. Aquilo que estava guardado, as nossas emoções e memórias e conteúdos não elaborados, começa a emergir com mais intensidade. Por isso, algumas pessoas vivem uma travessia dentro da medicina mais intensa. Porque não é sobre a força da medicina, é sobre a profundidade do que está guardado dentro de nós. Memórias não elaboradas, emoções reprimidas, histórias que o corpo segurou em silêncio por anos. A medicina acessa o corpo, a mente e também aquilo que você não conseguiu nomear. E quando esse piloto automático diminui, essas camadas deixam de ser filtradas e começam a aparecer com mais intensidade. E quando essas camadas começam a emergir, é comum que o processo seja mais desconfortável, porque você começa a ver. Então tem choro, tem medo, tem sensação de perda de controle, mas é só o sistema que desligou. Uma diferença muito importante aqui, esse desconforto ele não é um perigo. Essa travessia não é um erro. O que muitas pessoas chamam de experiência ruim, na verdade, é um encontro com essas partes de si mesmas esquecidas ou negadas ou silenciadas, e isso exige, de fato, estrutura. Por isso que o ponto mais importante não é só a medicina, é o campo aonde ela acontece. A condução, a segurança, a presença de quem guia. Porque quando o cérebro entra nesse estado mais aberto e sensível, ele precisa de um ambiente seguro para não interpretar esse processo como uma ameaça. E aqui existe algo que precisa ser dito com muita clareza para vocês. Escolher com quem você caminha vai fazer toda a diferença. A tua experiência e a experiência de quem conduz o ritual, a forma como o espaço é sustentado, o cuidado durante o processo, tudo isso vai definir esse processo que eu chamo de travessia e que será apenas intensa, mas também ela pode ser acolhida, porque não é só sobre atravessar, é só sobre ser sustentado enquanto você atravessa. E quando existe esse amparo, o que poderia ser vivido com medo ou com extrema intensidade se transforma em processo. E o processo se transforma em cura e em beleza. Porque quando existe um espaço bem sustentado, até essa travessia mais intensa se torna apenas um caminho de cura. E quando não existe essa experiência leve, ela acaba se perdendo, né? Outro ponto importante é a expectativa. Muitas pessoas chegam esperando mirações, luz, resposta, expansão, mas esquece que antes da expansão existe a limpeza.
Antes da clareza existe a revelação. E nem sempre essa revelação, ela vem de forma confortável, porque eu estou negando isso tudo. A medicina ela não vai entregar para você o que você quer. Ela revela o que você precisa ver. E isso também tem uma base no nosso cérebro. Quando nossos filtros diminuem, você acessa conteúdos que normalmente ficariam escondidos, como eu falei para você, que você está tentando proteger. E isso muda tudo, porque quando alguém passa por uma experiência que falam que é difícil, a pergunta não deveria ser deu errado, mas sim o que foi mostrado que eu ainda não tinha conseguido olhar. Porque é aí que começa o verdadeiro trabalho. A integração, o cuidado e depois o acolhimento daquilo que emergiu é fundamental. A medicina abre, mas é você quem caminha. E quando esse caminho é feito com consciência, até as experiências que vocês podem chamar de desafiadoras se transformam em portais de maturidade, verdade e cura. Então isso é sobre a nossa medicina, e isso é sobre a condução, e isso é sobre os processos que acontecem biologicamente, espiritualmente em conjunto dentro de um trabalho espiritual com a ayahuasca. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que com isso você sane mais os teus medos, compreenda como funciona o teu organismo e a medicina, e também a importância dessa guiança, desse espaço seguro para que você faça essa travessia com um mergulho sereno, interno e externo. Pela Maia, pela tua existência.